Antes de começar, se você gosta de mistérios reais do oceano baseados em ciência, já se inscreve e fica até o final. Porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você vê o mar. Existem pontos no planeta onde o oceano muda de forma tão abrupta que criaturas das profundezas podem surgir a poucos metros da superfície. E um desses lugares é a Ilha de Páscoa. Mas aqui está o detalhe inquietante. Algumas dessas presenças simplesmente não aparecem quando tentamos registrá-las. E isso não acontece uma vez, nem duas, acontece repetidamente. Por quê? Porque as águas da Ilha de Páscoa parecem esconder algo que não quer ser visto, não no sentido de uma vontade consciente, mas como resultado de um conjunto de fatores tão extremos que tornam certas formas de vida praticamente invisíveis. A ilha é pequena, isolada, distante de tudo, mas o oceano ao redor dela não é. A poucos metros da costa, o fundo do mar simplesmente desaparece, sem aviso, sem transição suave. Uma plataforma estreita, seguida por um abismo que desce rapidamente para o escuro absoluto. E é exatamente nesse limite, entre luz e escuridão, que o comportamento do oceano muda completamente. Durante o dia, tudo parece normal. Água clara, movimento previsível, vida visível. Mas quando a luz desaparece, o ambiente muda. E não é uma mudança lenta. É como se outro mundo começasse a ocupar o mesmo espaço. Existe um fenômeno conhecido pela ciência como migração vertical. Todas as noites, bilhões de organismos sobem das profundezas em direção à superfície. É considerado o maior movimento de vida do planeta. E quase ninguém percebe. Mas aqui está o ponto crítico. Eles não sobem sozinhos. Com eles, sobem também os predadores. Agora imagine isso acontecendo em um lugar onde o fundo do oceano está extremamente próximo, em termos verticais. Isso significa que criaturas que normalmente vivem em profundidades extremas podem aparecer muito mais perto da superfície do que esperaríamos, e apenas por alguns minutos, ou segundos, e então desaparecem novamente, sem deixar rastro, sem registro. E aqui entra algo ainda mais intrigante. A maior parte desses movimentos acontece à noite, quando a visibilidade é quase zero, quando a superfície do oceano reflete apenas escuridão, e quando ninguém está realmente observando, ou mesmo que esteja, não conseguiria ver. E aqui está o ponto que poucos consideram. Nem tudo que está lá embaixo foi devidamente estudado. Na verdade, a maior parte não foi. A região da Ilha de Páscoa é uma das mais isoladas do planeta, e o isolamento cria algo muito específico na natureza. Diferença. Ambientes isolados tendem a desenvolver comportamentos únicos e, às vezes, espécies pouco documentadas, não porque são raras, mas porque são difíceis de observar. Relatos locais reforçam essa ideia. Na tradição Rapa Nui, existe a menção ao mango-roto, descrito não como um monstro, mas como uma presença, algo que não precisa ser visto para ser percebido, algo que passa sob as embarcações, algo que altera o comportamento da água. Algo que é sentido, antes de ser visto. Esses relatos não são prova científica, mas também não surgem do nada. Eles são observações repetidas, ao longo de gerações, e existe um padrão curioso nisso. Muitos desses relatos acontecem em horários específicos, principalmente ao entardecer, e durante a noite. Exatamente quando o oceano muda. Agora entra a parte mais intrigante. Hoje, a ciência consegue detectar vida marinha, sem precisar vê-la. Através de traços invisíveis deixados na água. Uma espécie pode passar por uma região e deixar apenas fragmentos microscópicos, e isso já é suficiente para indicar presença. Mas aqui está o detalhe que chama a atenção. Em algumas análises feitas em regiões oceânicas isoladas, já surgiram sinais que não se encaixam perfeitamente nos registros mais comuns. Isso não significa que existe algo desconhecido, mas significa que nem tudo está completamente catalogado. E mais importante, nem tudo é observado com frequência suficiente para ser compreendido. E aqui entra um detalhe que muda completamente a percepção. A maior parte do oceano não é monitorada continuamente. Não existem câmeras o tempo todo. Não existem sensores cobrindo todas as áreas. Na verdade, existem enormes regiões onde simplesmente não há observação constante. Ou seja, mesmo que algo grande passe por ali regularmente, isso não garante que será registrado. E talvez isso já esteja acontecendo. Além disso, tecnologias como sonar já registraram ecos em regiões profundas que não foram imediatamente identificados.
Mas o oceano tem um problema sério. Ele distorce a realidade. Sombras acústicas, reflexos, diferenças de temperatura que alteram a propagação do som. Tudo isso pode transformar algo pequeno em algo grande, ou algo grande em algo praticamente invisível. E isso torna qualquer interpretação incerta. Agora pense nisso com calma. Um predador adaptado ao escuro profundo, movendo-se lentamente, com corpo escuro, capaz de absorver luz, com metabolismo baixo e comportamento altamente econômico. Ele não precisa se mover muito, ele não precisa caçar constantemente, ele apenas espera. E surge, no momento certo, e desaparece, sem deixar sinal. E existe mais um fator que quase nunca é mencionado: o silêncio. Em grandes profundidades, muitos animais não produzem sinais detectáveis. Alguns sequer refletem bem ondas acústicas. Dependendo do ângulo, eles simplesmente não aparecem, nem em imagem, nem em som. E isso significa que, em determinadas condições, algo pode estar ali, e todos os instrumentos falharem ao mesmo tempo. Agora junta tudo isso: pouca luz, ambiente profundo, mudança noturna, baixa observação, comportamento discreto, e um oceano que cobre mais de 70% do planeta, mas ainda é, em grande parte, desconhecido. Então talvez a pergunta não seja: o que está escondido ali? Mas sim: quantas coisas passam por nós, sem que percebamos? E mais inquietante ainda: quantas vezes isso já aconteceu, sem que ninguém notasse? Porque no oceano, invisível não significa inexistente. Significa apenas que ainda não aprendemos a observar da forma certa. E talvez seja exatamente isso que faz as águas da Ilha de Páscoa parecerem esconder algo. Não porque exista um segredo impossível, mas porque estamos lidando com um ambiente que não segue as mesmas regras da superfície. Os moais continuam voltados para o interior da ilha, imóveis, silenciosos, mas ao redor deles existe um dos oceanos mais profundos, isolados e menos compreendidos do planeta. E lá embaixo, a maior parte da vida ainda acontece fora do nosso alcance, fora da nossa visão, e talvez fora da nossa compreensão atual. Porque quando você observa com atenção, percebe que o problema não é apenas o que está escondido, é o quanto ainda não conseguimos acessar. O oceano profundo não é apenas escuro. Ele é inacessível. Pressão extrema, temperaturas baixas, ambientes onde poucos equipamentos conseguem permanecer por muito tempo. Ou seja, mesmo com toda a tecnologia moderna, nós ainda vemos apenas fragmentos, momentos isolados, recortes muito pequenos de algo muito maior. E isso levanta uma possibilidade inquietante. E se aquilo que consideramos raro, na verdade for comum? E se a ausência de registros não for ausência de presença, mas apenas ausência de observação? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E é exatamente nesse espaço que o mistério cresce. Agora pensa nisso com calma. Quantas vezes algo pode ter passado por ali, durante a noite, em silêncio, sem luz, sem deixar rastro, e simplesmente desaparecido de volta para o abismo, sem ninguém perceber, sem nenhuma câmera registrando, sem nenhum sensor ativo naquele momento. Isso não exige uma criatura desconhecida. Não exige nada fora da ciência. Exige apenas um ambiente perfeito, para não ser visto. E talvez seja exatamente isso que torna tudo mais inquietante. Não é a ideia de algo extraordinário. É a ideia de algo possível, acontecendo fora do nosso alcance, o tempo todo. E talvez o ponto mais desconfortável seja esse. Nós confiamos no que conseguimos observar, no que conseguimos registrar, no que conseguimos provar. Mas o oceano profundo não funciona assim. Ele não se revela facilmente. Ele não se mostra por completo. E ele não precisa, porque a maior parte dele permanece fora da nossa atenção, fora da nossa rotina, fora da nossa capacidade de acompanhar continuamente. E talvez, o que mais nos incomoda não é o que pode estar lá, mas o fato de que, mesmo olhando diretamente para o oceano, ainda estamos vendo apenas a superfície. Então agora eu quero saber de você. Você acha que isso é apenas limitação da ciência? Ou existe algo que ainda não conseguimos identificar nessas águas? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, mistério real, sem invenção, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque quanto mais a gente observa, mais percebe que algumas respostas não desaparecem.
Elas apenas continuam, fora de vista.